O dilema das redes contra o dilema da liberdade. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por SouMP4, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por Peter Turgunia. Em meio a comédias tipo Sessão da Tarde, explosões de astros brucutus no planeta e séries em sua maioria insignificantes, o serviço de streaming da Netflix por vezes se permite fazer aquelas propagandas ideológicas em favor do socialismo em sua grade de produções. Não bastasse fazer vista grossa para toda a roubalheira do PT no documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa, ou mesmo dar palco para o diretor de extrema esquerda, Michael Moore, inventar uma invasão europeia para resolver os problemas sociais na terra do Tio Sam, no filme O Invasor Americano, agora a empresa de entretenimento lançou o documentário The Social Dilemma, sobre o mal que as redes sociais fazem a seus usuários. Aí você pode dizer, isso é bela e moral, ela está fazendo um serviço para a população, não é mesmo? Em parte sim, liberdade de expressão é absoluta e ninguém é obrigado a ver a Netflix, muito menos esse documentário em questão. Vê quem quer. Contudo, cabe lembrar que a esquerda progressista usa das premissas verdadeiras para inserir dentro delas ideias marxistas como se fosse a ordem natural das coisas. Algo como, seguimos em direção à justiça social, mas a extrema-direita malvadona não permite que cheguemos ao paraíso comunista. É isso que vemos no documentário sobre o mal que as redes sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, fazem àquela população inocente. Para os diretores do documentário, o governo deveria regulamentar as empresas em favor da democracia. Você sabe, né? Quando um socialista fala em democracia, pode ter certeza que é a democracia cubana ou a democracia norte-coreana, jamais aquela democracia livre em que predominam direitos individuais. Cerca de 2/3 do documentário alertam sobre as formas como os algoritmos dessas páginas manipulam os sentimentos do usuário. O filme faz isso de forma até bem eficiente, humanizando a máquina, colocando como se pequenos tiranos que manipulam as mentes dos pobres usuários inocentes. Olha que malvadões, manipulam a população por mais dinheiro, que absurdo. O que eles falham em mostrar é que os algoritmos focados em maior lucro buscam oferecer exatamente o conteúdo que aquela pessoa deseja. Do ponto de vista de uma rede social, ela quer que as pessoas passem o máximo de tempo possível ali, porque isso aumenta a quantidade de anúncios que essas pessoas veriam na plataforma e, portanto, aumentam o lucro. A melhor forma dela manter a pessoa dentro da rede social é justamente mostrando para essa pessoa informações, posts, vídeos, fotos de coisas que ela tem interesse, ou seja, a pessoa já tem aquele interesse intrinsecamente e por isso o algoritmo leva para esse caminho. Não é o contrário, não é o algoritmo que determina o que a pessoa gosta. Portanto, o algoritmo em si não leva a pessoa a uma ideia ou ideologia política, seja extrema esquerda, extrema direita, libertário, o que for. A pessoa que está naturalmente buscando essa ideologia porque isso é o melhor para ela, ela se sente mais confortável assim, o algoritmo percebe isso e alimenta exatamente esse tipo de informação. O algoritmo apenas reforça o interesse da pessoa que já é natural dela. É a grande questão que o mercado sempre vai ser mais otimizado do que qualquer planejamento centralizado, porque se o algoritmo oferecer um serviço ruim, oferecer vídeos ou imagens ou posts que a pessoa não quer, o usuário vai fechar a rede social, vai abrir a rede do concorrente. A empresa tem que oferecer aquilo que o usuário quer, mas para a esquerda as pessoas estão querendo errado. O fato de uma pessoa querer o ponto de vista da direita é radicalização causada pelo algoritmo. Houve um artigo no New York Times em junho desse ano com a mesma premissa, como o YouTube cria radicais. Nesse artigo mostrava-se o caso de Kalem Cain, um rapaz que começou a ver vídeos no YouTube e se tornou alt-right. Depois mudou de ideia e voltou para a esquerda e resolveu contar a sua história de como ele foi radicalizado pelo algoritmo do YouTube. Sinceramente, me pareceu um caso clássico de aconteceu para caralho, que vemos de forma muito comum em memes nas redes sociais por aí. Até porque, se ele sozinho se desradicalizou, isso mostra que o YouTube não fez um bom trabalho em radicalizar ele assim no final das contas. De qualquer forma, essa é a visão que a esquerda quer passar.
As pessoas são seres inocentes que não têm capacidade de pensar por si próprias e se tornam de direita porque o algoritmo do YouTube radicaliza elas. O que é uma besteira, o YouTube sugere vídeos de direita para quem já tem interesse em vídeos de direita. O grosso da população brasileira já é de direita e extremamente conservadora. O YouTube apenas oferece para essas pessoas informações de direita porque é isso que as pessoas querem. Antes, a mídia tradicional só oferecia o ponto de vista da esquerda, o establishment socialista político do Brasil. O mesmo acontece lá nos Estados Unidos. Contudo, no clímax da produção da Netflix é que vemos a verdadeira boa intenção, e a partir daí começa um verdadeiro pornô de ideias socialistas, progressismo em estado puro. Como sempre, para a esquerda, dar mais poder ao Estado acabaria com o vício nas redes e a diminuição das bolhas na sociedade. Chegam ao ponto de culpar as redes sociais pela grande polarização que vivemos. Veja, não estão erradas. A informação descentralizada e distribuída que temos acesso na internet gera mesmo bolhas de pensamento estanque. Pessoas preferem conversar e se relacionar com outras que pensam parecido. Agora podemos fazer isso sem limitação física, de forma que passamos a ser muito mais seletivos nas pessoas com quem nos relacionamos, apenas aquelas que pensam muito mesmo parecido com a gente. A gente pode organizar bolhas bem específicas e os valores morais, termos e até a linguagem ficam cada vez mais específicos daquela bolha que frequentamos. Se você vê uma outra bolha, você se sente num outro mundo falando coisas totalmente diferentes. A grande questão disso tudo isso não é necessariamente ruim, até porque isso é o melhor para os indivíduos. Elas se sentem melhor assim e é só por isso que o algoritmo acaba levando elas nessa trilha. Tudo acontece porque isso é melhor para o indivíduo, já é o interesse do indivíduo ver aquele post, aquela imagem, aquele vídeo. O problema é que isso é ruim para o establishment político socialista. O que estão propondo ao dizerem que mais governo pode resolver este problema, entre aspas, é justamente que querem voltar à forma anterior de distribuição de informações, que era extremamente limitada àquela pauta definida pelo governo. As pessoas estavam limitadas a escolher entre meia dúzia de canais abertos na TV, talvez algumas centenas de canais a cabo, todos eles com discurso uniforme da esquerda, do establishment político socialista. Haver pessoas vendo coisas fora do padrão esperado pelo establishment socialista, porém ligadas a seus próprios interesses, é ruim para a esquerda, não para as pessoas. Para as pessoas é ótimo. Mas o que os entrevistados não deixam escapar no dilema das redes é que essa bolha sempre existiu, só não estava exposta até a tecnologia que usa informações descentralizadas e distribuídas darem mais poder ao usuário de se expressar. E isso acontece independente do algoritmo que coordena essas informações. Por exemplo, talvez você tenha encontrado esse canal porque o algoritmo do YouTube recomendou ele para você. Mas mesmo sem esse algoritmo, se você se interessa pelos assuntos tratados aqui, de alguma forma você ia acabar encontrando esse canal ao navegar pelo YouTube, ao usar o botão de busca. As coisas sempre foram assim, pessoas procuram aprender sempre mais daquilo que se interessam. O algoritmo apenas facilita isso para você, torna tais informações mais explícitas para você na rede. Mas lembre-se, é você quem escolhe o que vai ver na internet. O algoritmo te dá apenas sugestões. Quem clica, quem assiste é você. Portanto, por mais que alguns sejam vistos como manipulados, a premissa da opinião é do indivíduo. Por mais que as redes possam exacerbar algumas opiniões, no final das contas, é o usuário quem decide qual viés político ele vai ter. O melhor para ele é ter a liberdade de escolher. Além disso, o documentário, de forma covarde, coloca todos os males para as máquinas. Até mesmo a vitória de Bolsonaro ou do Trump nas últimas eleições cai na conta das redes, porque, lógico, para a esquerda é visto como um mal. Mas parece que se esquecem que o percussor disso tudo foi o Obama, um líder admirado pelos socialistas lá dos Estados Unidos. Você lembra do Yes We Can, que encheu todas as redes sociais e ainda reverberou na mídia tradicional socialista? Mas, por coincidência, o Obama não foi citado nenhuma vez na produção. Ele aparentemente não radicalizou ninguém na visão de quem fez o documentário. Pura hipocrisia esquerdista. Vocês sabem, tudo isso do documentário é choro da elite socialista que não suporta aceitar o fato que as pessoas não concordam com eles. É bem mais fácil se apegar
a narrativas pífias como essas de pós-verdade, fake news, discurso de ódio e etc. Quando for assistir o documentário, lembre-se que The Social Dilemma também quer manipular você, mas tal tentativa de manipulação é em favor de dar mais poder para burocratas do governo decidirem até que ponto você pode expressar suas ideias na internet. Eis a pior tentativa de manipulação de todas, a tentativa de manipulação do establishment esquerdista. As pessoas têm discernimento para elas próprias decidirem que tipo de vídeo vão assistir, que tipo de ideologia gostam ou não gostam. A ideia paternalista, ridícula mesmo, típica da esquerda, de que o Estado deve decidir pelas pessoas porque elas podem ser iludidas por qualquer vídeo, é um contrassenso lógico. Afinal, se as pessoas podem ser iludidas tão facilmente, quem garante que o governo já não as está iludindo também? Ou se reconhece as pessoas com capacidade de tomar decisões sobre sua própria vida, você admite que a sociedade humana já acabou, já somos todos escravos de um jogo determinístico e não temos mais livre-arbítrio nenhum. Eu sou um otimista. O ser humano existe sim e é capaz de pensar e tomar decisões por si próprio. Por isso, só o libertarianismo permite a convivência pacífica em uma sociedade organizada em bolhas. O caminho não é mais Estado, é menos Estado. É a privatização do ordenamento jurídico como um todo, do Estado como um todo. É a sociedade de leis privadas. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!